Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem informado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha, paróquia mais bonita do Brasil, cada vez mais bonita, né? Evangelho de Lucas, todo esse ano a gente reflete o Evangelho de Lucas. Nós temos um canal YouTube que tem lá a reflexão do Evangelho. Naquele tempo, hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece na nossa vida, na vida de quem acredita. Se não acreditar, não vai acontecer nada, né? Jesus contou uma parábola aos discípulos. Parábola é um gênero literário, onde ele usa a linguagem popular para dar um ensinamento religioso. É uma catequese que ele faz. Está falando aos discípulos de ontem e de hoje. Aqueles que ele escolheu, mais de 70, e nós, né? Todo aquele que é discípulo de Jesus. Do Papa até o menor, né? Pode um cego guiar outro cego? Não. Dois cegos, um guiando o outro, não vai dar certo, né? Absurdo, né? Pense aí, um cego guiando outro cego. Se não enxerga, não cairão os dois no buraco? Vão cair. Vão cair. Por que ele está dizendo isso? Pois ele continua. Um discípulo não é maior do que o mestre. Se eu sou discípulo, o maior é o mestre. Significa que eu tenho que seguir o mestre. As crianças têm até a brincadeira delas, né? Seguir o mestre, né? Pois bem, é a mesma coisa. Nós somos como crianças que devemos seguir o mestre. Para seguir o mestre, você tem que conhecer o mestre, conhecer o que ele quer. Como é que você vai seguir se você não conhece o que ele quer, não sabe o que ele quer? Depois reconhecer que maior é o mestre, não eu. Parece muito simples, mas não é. Muita gente aí que diz que Jesus é o mestre, mas faz sempre a própria vontade. Jesus não é seu mestre. Seu mestre é você mesmo. Não é muito fácil não ter Jesus como mestre. Ele exige muita coisa que nós não queremos renunciar. Só com muito esforço, oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, muita confissão, é que a gente vai entendendo o que o mestre quer. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Depois que for bem formado, aí vai se parecer com o mestre. Mas enquanto não for, não vai não. Em relação ao cego guiando o cego, tem a ver conosco. Quando a gente se mete a ser mestre, né? A querer ensinar os outros. Será que você é mestre mesmo? Ou você é cego igual ao outro? É bom pensar. Como é que você vai guiar se você é cego? Se está em pecado? Vai guiar quem? Vai cair.
Aí ele continua, por que que você vê, por que que tu vês o cisco no olho do teu irmão? A gente vê o menor pecado do outro, né? Fica só observando. Que ele ali é assim, é assado daquele jeito, não sei o quê, fica só olhando, né? E não vê a trave que há no próprio olho. Às vezes tem um pecado enorme, pecado mortal. Aí fica vendo o pecado venial do outro. Sabe como é que nosso Senhor chama a pessoa assim? Hipócrita, mentiroso, falso. Só isso. Ah, eu gosto muito do nosso Senhor, não é porque ele fala mesmo na cara, né? Nosso Senhor não mede as palavras não, irmão. Nosso Senhor mesmo não. Então a gente tem essa mania de olhar o defeito dos outros. Em primeiro lugar, olhe para você. Você não tem que estar olhando o defeito de ninguém, porque você não é juiz. Juiz é nosso Senhor. Então, primeiro olhe para o seu pecado. E todo mundo tem. Primeiro trate o seu pecado. Depois que você curar seu pecado, o pecado for perdoado e você estiver realmente na graça, aí você pode corrigir. Mas enquanto você não tiver na graça, não corrija não. Você não tem condição não. Melhor você ficar no seu lugar. Estou falando isso para todo mundo, né? Para o Papa até o menor. Para mim também. Como pode dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisto do teu olho, né? Fica vendo só o cisto do olho do outro, né? Quando tu não vês a trave no teu próprio olho. Tem muita gente assim, viu? A igreja está cheia de gente assim. Hipócrita, mentiroso, falso. Nosso Senhor chamava de hipócritas os fariseus, que eles aparentavam ser santos e era igual o sepulcro caiado, igual os túmulos lá do cemitério em frente à saúde. Foi Nosso Senhor quem disse. Às vezes tem uns túmulos bonitos, né, por fora, por dentro só tem, se tiver ainda, pedaço de osso. Se tiver. Pois é uma ruma de cristão desse jeito. Aparenta muita santidade, às vezes não tem nenhuma. Pois não aparente não, viu? Não queira corrigir ninguém não, se você tem seu defeito. Não significa dizer a verdade. Na caridade pode dizer a verdade. Se é para edificação do outro, né? Mas se é só para julgar mesmo e falar, fica calado que é melhor. Até porque vai ser julgado do mesmo jeito, né? Tira primeiro a trave do teu olho, vai desconfessar, vai lutar com o teu pecado, deixa o pecado do outro. Então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. E veja bem, Nosso Senhor está falando que o outro tem cisco, nós temos uma trave. Porque muitas vezes o nosso pecado é maior do que o do outro, viu? E não se importe com o outro não. É melhor se importar com você mesmo. A catequese de hoje é essa. Nosso Senhor falou isso, né? Aí tem a primeira leitura do Coríntios, Paulo aos Coríntios. Escreveu 2 cartas para eles. Essa é a primeira. Irmãos, pregar o evangelho não é para mim motivo de glória. Não é glória para ele. Tem tanta gente que prega querendo aparecer, né? Querendo chamar a atenção. Porra, ele faz o contrário. Ele diz o contrário logo no começo. Quer aparecer não, na hora de pregar o evangelho? E prega o evangelho, não pregue o que você pensa não. O pregador tem que falar da palavra de Deus, não é do que ele acha não. Então não é motivo de glória não, para se vangloriar. Opa, como o cabo é pregador, não é nada. Não é nada. O importante é Nosso Senhor, não é quem prega não. Mas grande parte dos cristãos, 80%, 90%, assiste uma pregação por causa do pregador. E Nosso Senhor fala direto. A maioria de nós não somos cristãos ainda não, irmão, porque nós não seguimos não. A maioria das pessoas, pelo que eu escuto é assim, né? Vai pelo pregador. Você está errado. Você está errado. Você vai para o Nosso Senhor, não é para o pregador nenhum.
Só procura saber quem é que vem, quem é o pregador, não sei o que, isso aqui. Né? Pois não é assim não, a gente vai para escutar Deus, né? Tanto faz qual é o pregador. Quem é cristão, né? Mas quem não é, é aquele cristão mais ou menos, né? É antes uma necessidade para mim. Pregar o evangelho é uma necessidade, não é um luxo não. Não é glória não. É uma imposição. Foi Deus quem mandou. Se Deus mandou, eu prego. Olha o que é Paulo que está dizendo, e pronto. E pregava com a palavra normal mesmo. Não pregava querendo ser muito inteligente, não. E ele era inteligente. Pregava com força, com autoridade. Tem pregador que fica procurando essa palavra bonita aí. Não é pregador não. Não entendeu nada do evangelho não. Ai de mim se não pregar o evangelho. Foi uma ordem que ele recebeu. E eu digo a mesma coisa, por isso que eu falo, né? Não falo para aparecer não, porque ai de mim se não pregar, se não formar, se não anunciar. Nosso Senhor mandou. E eu estudei para isso, né? E o meu salário, ele vai dizer, eu quero receber de eu também, eu quero receber de Nosso Senhor. Quero receber de Nosso Senhor. Porque se receber aqui na terra, pronto, já recebeu. Vá para casa, já dormir, que você já recebeu o seu salário. Mas se pregando, a gente, né, não se importar com o que vão pensar, com o que não vão, e se importar somente com o que Deus vai pensar, pronto, eu vou receber o salário de Deus. Mas sendo fiel à palavra, né? Também não inventando coisa. Então, ai de mim se não pregar o evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, tem um bocado aí que está pregando por iniciativa própria, eu teria direito a salário, tem um bocado aí atrás de salário. Pergunta logo quanto é a missa. Mas, como a iniciativa não é minha, é de Deus, foi Deus que chamou Paulo, trata-se de um encargo que me foi confiado, é uma obrigação dele. Não tem que reclamar nada não. Em que consiste então o meu salário? Qual é o salário dele? É Deus quem vai dar. Quando a gente não recebe nada na terra, pelo que faz, e faz bem feito, que Deus mandou, a gente recebe o salário de Deus, que no caso vai ser a ressurreição. Mas se faz para aparecer, para ganhar alguma coisa, fica em casa que é melhor. Você está atrapalhando a igreja. Meu salário consiste em pregar o evangelho oferecendo de graça, se prega de graça, sem usar os direitos que o evangelho me dá. Teria direito, porque quem larga tudo para pregar o evangelho teria direito a sobreviver por causa disso. Mas ele faz de graça. Assim, livre em relação a todos, isso dá uma liberdade interior tremenda. Eu me sinto assim, bem livre, pregando o evangelho, não querendo saber se estão querendo ouvir, não quero agradar nem desagradar, para mim interessa pregar o evangelho, pronto. Mas do jeito que o evangelho está, não é inventando coisa não. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos. Escravo porque ele se sente escravo nesse anúncio do evangelho, mas na verdade não é escravo, ele é livre. Quem anuncia o evangelho livremente é livre. Quem anuncia para aparecer ou por um motivo ou outro é escravo. E ele faz isso a fim de ganhar o maior número possível. Paulo quer a conversão das pessoas, mas ele sabe que a conversão vem do anúncio do evangelho, não de invenção. Hoje estão inventando tanta coisa e tirando o evangelho do centro, botando macumbeiro, protestante, mulher para celebrar. Um bocado de padre aí fazendo isso, tá? Inventando coisa. Esse é pregador? É nada. Melhor não ter sido ordenado, devia ter ficado em casa. Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. O interesse de Paulo é salvar.
pregar para salvar. E nosso Senhor mandou: ide por todo mundo, pregar o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por causa do evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Então Paulo é completamente convertido ao evangelho, mas para falar o que Deus quer. Acaso não sabeis que os que correm no estádio correm todos juntos? Aí ele faz aqui uma comparação. Está falando da Olimpíada, né? Que tinha também naquela época, viu? Quando vai correr no estádio, né? Aquelas competições, já tinha na época dele. Só um ganha o prêmio, quem chegar em primeiro lugar. Pois é, ele quer chegar em primeiro lugar. E chegar em primeiro lugar aqui e anunciar o evangelho, de graça. Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Está dizendo para cada um de nós fazer a mesma coisa, trabalhar pelo reino de Deus de graça. Aí Deus vai dar a recompensa. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo. Ainda hoje, o cara que é atleta não pode comer uma coisa, pode comer a outra, não, isso, não sei o que, vai dormir cedo, acorda cedo, exercício aqui, exercício acolá. É assim a vida do atleta, né? E eles procedem assim para receber uma coroa que passa. Ganha uma medalha de ouro, depois passa aquela medalha. Amanhã vem um que é mais forte, ganha outra. Uma coroa perecível, como disse aqui. Uma coroa corruptível que passa. Só que a nossa coroa é incorruptível. Se esses caras fazem todo o esforço para ganhar um prêmio que passa, nós devemos fazer esforço maior para ganhar um prêmio que não passa. A coroa que buscamos é incorruptível, imperecível, que é a ressurreição. Por isso eu corro, diz Paulo. Ele está usando uma metáfora, né? Comparação. Ele é como um atleta que corre, mas não corre à toa. Ele sabe para onde é que ele vai. Ele quer chegar no céu. Eu luto. Também tinha luta naquela época, né? Mas não como quem dá murro no ar. Ele não fica dando murro no ar, não. Ele sabe, né? O lutador mesmo sabe como é que luta. Paulo também sabe. Só que a luta dele é contra o pecado, né? Contra Satanás. E anunciando o evangelho. Aqui é anunciando o evangelho de graça. Trato duramente meu corpo. É bom a gente tratar o corpo duramente. Jejum, penitência. Não fazer o que o corpo quer, porque senão vai pecar. E subjugo o meu corpo. Eu não sou escravo do corpo. O corpo que é escravo do espírito, da vontade. Para não acontecer que depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. Imagina a pessoa que viveu anunciando o evangelho e não viveu, vai ser reprovado. Não vai entrar no céu, não. É o que ele termina falando. Então, ter cuidado aí, no anúncio do evangelho, né? Mas eu não anuncio. Sim, mas você está na igreja escutando, é a mesma coisa, né? Você tem que viver. Quem está anunciando e quem está escutando tem que viver da maneira como Paulo está falando aqui. Porque senão não entra no reino, não. Às vezes vai fazer um esforço danado e nem vai entrar no céu, achando que está fazendo muita coisa, né? E está fazendo pouca coisa. Então, bem atento aí essa palavra do Paulo e de nosso Senhor também, né? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa mãe, Maria Santíssima.